Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo vai ter um papo sobre o novo lançamento da NVIDIA, a GTX 1650 Super, que vem para acabar com o reinado da nossa queridíssima placa chinesa RX 570 e também da RX 580. A gente vai bater um papo sobre esse lançamento, falar um pouco sobre a comparação entre essas placas mais antigas. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, dá uma olhada no app OneFootball para você ficar por dentro de tudo que está rolando nos bastidores que antecedem o super clássico entre Flamengo e Liverpool pelo Mundial Interclubes. E vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Teclado mecânico Gandias Hermes E2, o teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá, pessoal. Sei que muita gente está esperando notícias sobre o canal bombástico de futebol do Rodrigo Baltar. E o nome do canal é Resenha com Baltar. Você pode procurar aí no Google e se inscrever. Eu vou tentar deixar no link da descrição ou no primeiro comentário. E a gente vai falar muito lá sobre o título do Mengão e também sobre o Mundial de Clubes, sobre a reta final do Campeonato Brasileiro. Então acho que vai ser bem legal para o pessoal que curte futebol. Dá uma procurada aí no Resenha com Baltar. E vamos lá bater um papo sobre essas novas placas da NVIDIA. Bom, a NVIDIA soltou um novo lançamento, né? A GTX 1650 Super. O lançamento da 1650 parece que não tinha agradado muita gente, né? O desempenho ficou um pouco aquém do que se era esperado. E placas como a RX 570 e 580, encontradas em promoções bizarras aqui no Brasil e também em sites chineses, acabaram limando, né, essa 1650 do mercado, né? A gente sabe como é que tá o lance da globalização e a galera tá insana aí correndo atrás de placa de vídeo chinesa que muitas vezes mostram um custo-benefício melhor do que as placas aqui no Brasil, quando elas chegam sem ser taxadas e quando funcionam também, porque eu já vi muita gente comprando aí e ficando a ver navios. Então agora a NVIDIA decide lançar uma placa com desempenho melhor que a 570, melhor que a 580, pelo mesmo preço da 1650 e agora, quer dizer, parece que existe uma opção da NVIDIA, né, nessa faixa de preço que seja viável. Muitas pessoas me perguntam, Baltar, é 570, 570? Eu realmente torcia muito o nariz para RX 570, porque é uma placa já antiga, né? Foi um chip que teve ali um rebrand, né? Era o mesmo chip do 470, teve a 470, a 480 e a AMD ela fez um rebrand ali da parada, relançou o chip, né, como 570 e 580 e depois fez de novo com a 590, que basicamente ali é uma 580 com overclock, mas é uma placa que a galera perguntava muito e eu realmente torci o nariz para essa placa. Falei, pô, não é possível que essa placa ainda seja boa. Então decidi pegar já no final, né, quando essas placas acredito que já não estejam mais sendo produzidas, mas ainda mostram que tem algum fôlego. Por exemplo, eu fiz os testes aqui no Red Dead Redemption, né, que foi o último jogo lançado. Ainda teve o Star Wars, né, mas eu acredito que o divisor de águas aí em relação a uma geração e a outra seja de fato o Red Dead Redemption. A gente viu placas como a 2080 Ti, por exemplo, não conseguia rodar tudo no máximo em 1440p e, por exemplo, uma 2080 Super não conseguia rodar tudo no máximo, 60 quadros, em 1080p. Mas ali você desligando alguns gráficos que são inúteis, a gente sabe, que só estão ali para poder vender a placa de vídeo, você conseguia rodar tranquilamente, inclusive você colocando a configuração que o jogo provavelmente roda no Xbox One X em 1080p, a gente sabe que o X roda em 4K real, né, mas em 1080p, com essa belezinha aqui, a RX 570, você consegue rodar o jogo muito bem, entre 55 e 60 quadros. Se você colocar uma resolução dinâmica ali, uma escala de resolução um pouquinho menor que o 1080, você crava ali em 60 quadros
e você vai jogar perfeitamente. Quer dizer, com uma placa de um chip de 2016 em 2019, você ainda joga bem. É interessante que as pessoas falam assim, ah, Baltar, mas as placas da AMD, elas são melhores porque elas envelhecem melhor do que as placas NVIDIA. Porque, primeiro que a NVIDIA é capa drivers, né? Que a galera fala isso aí, tem essa parada que a NVIDIA é capa drive, faz a capagem. E a AMD não. A AMD, a placa dela vai envelhecendo melhor. Eu já vejo isso com outros olhos. Por exemplo, no lançamento, a GTX 1660, né? a GTX 1060, ela tinha um desempenho bem melhor do que uma RX 580. A gente lembra do lançamento. E com o passar do tempo, né, a RX 580 ela acabou deixando a 1660 para trás. E, na minha opinião, isso sugere que a AMD não consegue trabalhar bem, pelo menos os drivers dela, no lançamento. Né? Isso já aconteceu lá na época da RX, da HD 7970, 7950. Isso vem acontecendo. As placas da AMD parece que vão melhorando com o tempo porque vão trabalhando, a AMD começa a trabalhar melhor os seus drivers e no final da geração ela está apresentando um desempenho melhor. Só que eu não sei a quem isso possa agradar também. Né? Eu não sei a quem isso possa agradar, já que os drivers da NVIDIA, eles mantêm uma constância, né? Você não vê o desempenho variando, você vê que ao longo do tempo as placas da AMD passam a ter um desempenho um pouco melhor. Então, bom, quem comprou uma 1060, eu acredito que não esteja arrependido por conta de não ter comprado uma RX 580. Não sei. O fato é que essas placas ainda parecem ter uma vida no mercado, a RX 570 e a RX 580, e as 1060, por exemplo, parece que a galera está meio que desanimando delas. Né? A NVIDIA renovou, lançou lá 1660, 1660 Super e a 1660 Ti, e que parece ainda ter uma concorrência com essas placas mais antigas. E não é por fato do desempenho, né? É pelo fato de terem sido lançadas tantas placas, né? A AMD colocou tantas placas dessas no mercado por conta da mineração na época, que eu acredito que daqui a um tempo o nego vai estar fazendo um chaveiro, igual fazia com o K6-2, dessa placa aqui. O cara vai meter essa porra no chaveiro e vai ficar andando assim na rua. De tanto que tem placa dessa daqui. Você encontra essas placas por um preço bem barato. E agora vem uma placa da NVIDIA, uma 1650, beleza, com consumo ali bem melhor, mas alguém tá ligando tanto pro consumo, assim, uma placa que consome 65 watts, né? Precisa dissipar 65 watts, alguém tá ligando tanto assim? Na minha opinião, não, né? Mas tem gente realmente que se preocupa, o cara vai colocar uma RX 580, aí o cara fala assim, não, pô, mas eu tenho que ter uma fonte ali de quanto? Uma fonte de 650, uma fonte de 550, aí a galera fica meio preocupada, e com uma placa dessa de 65 watts, o cara, sei lá, mete uma Upson ali da vida, né? E a probabilidade de explodir cai para, sei lá, 30%. Porque se fosse uma AMD ia subir muito. Por conta das Upsons, né? Nem sei se existe mais Upson. Mas, quer dizer, a NVIDIA apresenta uma placa agora que provavelmente chegaria aqui no mercado brasileiro por cerca de 700, 800 reais. A gente não sabe como é que vai ficar a parte da ganância das lojas brasileiras. Mas isso não quer dizer também que essas belezinhas aqui não vão despencar o preço, né? Porque elas parecem ser infinitas. Eu acredito que a AMD não fabrique mais essas placas, mas tem a rodo no mercado. E o desempenho, cara, é praticamente o mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz os testes no novo Star Wars também, comparando a GTX 1660 Ti, a 1660 Super, que tem basicamente ali o mesmo desempenho em 1080p. Né? Qualquer dia eu solto os vídeos aí, eu não vou botar os vídeos nesse vídeo, eu fiz a gravação, até porque ninguém se interessou muito no Star Wars, né? Então, elas têm basicamente o mesmo desempenho, tanto em 1080p quanto em 1440p. No Ultra, né, 1080p, elas conseguem rodar 60 quadros ali tranquilamente, com sobra. 1440p fica em torno de 45, 60. A 1660 Super e a 1660 Ti. E quando você vai para a RX 570,
ela não consegue rodar 1080p tudo no Ultra, com 60 quadros. Ela faz ali entre 45 e 50, com algumas quedas. Mas quando você vai para o alto, né, que é um preset abaixo do Ultra, ela crava 60 quadros. E a diferença visual, caralho, é aquela, porra, só os inteligentes podem ver. Então, a NVIDIA parece que tenta ganhar de todos os lados, né? Lançou a 1650, né? Foi o que o pessoal tava reclamando. Ah, lançou a 2080 capada e depois lançou a Super. Depende da sua ótica, cara. É lógico que tem fundamento, né? Tem fundamento. Mas tudo isso acontece por quê? Por conta dos atrasos das placas da AMD. A gente sabe que as placas da AMD, dessa vez, inundaram o mercado. Mas a dificuldade que foi para você achar na época uma Fury X, a dificuldade que foi na época para você achar uma Fury Nano, você não achava. A Vega 56 do Enéas e a Vega Bolsominion do Golpe de Metro 4 era a Vega do Lombardi, porque ninguém via. Não existiam essas placas aqui no mercado. As placas foram lançadas e simplesmente não apareciam aqui. Então as opções, agora a RX 5700, embora apareça e suma também, porque a galera tá comprando muito, porque são boas placas, estão aparecendo de vez no mercado, né? Só que a NVIDIA parece que tem muito mais facilidade para colocar as placas aqui no mercado brasileiro, né? Então, embora o cara esteja comprando uma placa pelo mesmo preço, né, na loja, de uma placa de 2016, que tem um consumo menor, é uma arquitetura mais nova, né? É uma placa que vai chegar com uma garantia nova também, né? Então, tudo isso conta. A gente viu que a Turing tem um desempenho muito bom aí nos jogos DirectX 12, a gente viu a diferença de desempenho da própria Pascal para a Turing, né, no Red Dead Redemption, e talvez isso se estenda, né, aos próximos jogos, mas é aquela parada, não deixa de ser uma boa opção para aquela pessoa que está entrando no mercado. Se o cara me pergunta assim, Baltar, você recomenda comprar uma RX 580, uma RX 590, uma 1650 Super? Para mim, não serve, por conta da minha exigência. Eu sou um cara muito exigente. Mas para aquele cara ali que não se importa em, não, vou diminuir o gráfico aqui, não tem problema, que só quero jogar o meu jogo, chego do trabalho em casa, não quero gastar muito, quero ter um desempenho bom e tal, você vê que é possível jogar até os jogos mais atuais de todos, né, com placas mais antigas. Essa é a vantagem do PC. Né? Às vezes o cara compra uma 2080 que sai a Super, o cara acha que a dele já está defasada, o cara quer vender. Né? O cara fica puto, não, mas a NVIDIA é filha da puta, é NVIDIA, não sei o quê. Aí sai uma outra placa da... quer dizer, a AMD demora para lançar, a NVIDIA faz essas paradas, o nego fica puto e vende. Quando você vê que placas com desempenho de chips de 2016 conseguem rodar ainda bem, basta você desligar alguns gráficos inúteis, né? A gente vê que os consoles de 2013, 2014 conseguem rodar jogos até hoje. E por que rodam jogos até hoje? Nada mais eles são do que um jogo de PC com as opções gráficas todas desabilitadas. Então, esse vídeo aqui não é uma recomendação de placas. Estou apenas dizendo que com placas com desempenho antigo, né, de chips antigos, conseguem rodar bem jogos atuais. Até quando? A gente tira esse baltar, vou comprar uma RX 580, uma GTX 1650 Super, será que vai aguentar daqui a 5 anos? Cara, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. Não faço a mínima ideia. Talvez a gente esteja usando computadores quânticos daqui a 5 anos. Então, você precisa comprar agora para aproveitar agora. E no futuro, cara, você vai ter que ver o que você vai fazer. No futuro, a Deus pertence. Então, pessoal, é isso aí. Essa placa aqui realmente me surpreendeu, a RX 570. Não é uma placa que eu compraria para mim, né? Mas é uma placa que você vai poder rodar até os jogos mais atuais aí, claro, abrindo mão de alguns gráficos inúteis e de resoluções altas. A mesma coisa acontece com a 1650 Ti, 1650 Super, que vai pintar aqui no canal também, que eu já fiquei sabendo aí que eu vou receber para trazer alguns testes para vocês. Então é isso aí, um grande abraço, é nóis e até a próxima.